Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra, que agora está dedicando para falar sobre casamento, família, filhos. Eu serei duro com os homens, porque acho que a causa da maioria dos problemas familiares e dos problemas de casamento, especialmente dos casamentos evangélicos, existem não porque a mulher deixe de exercer o seu papel e a sua função, mas porque o homem não cumpre a responsabilidade que Deus impôs a ele de ser o cabeça e o sacerdote do lar. Essa é uma das principais causas do problema nos casamentos de hoje. Por isso, não nos surpreendemos quando vemos Deus começar a tratar o casamento pelo homem. As bênçãos de Deus começam na vida de um homem quando ele crê em Deus e anda nos seus caminhos. Quando ele confia em Deus, Deus encontra o fundamento sobre o qual pode erguer a pirâmide e a lei do casamento e da família, porque aquele é um homem abençoado. O homem abençoado é unido a uma mulher abençoada, e eles têm filhos abençoados, e então Deus começa a trabalhar. É assim que Deus quer trabalhar. É assim que Ele vai impactar um lar, uma igreja, uma cidade, um país e o mundo. Qual é o quadro que temos hoje? Porque esse alto índice de divórcio, eu poderia dar uma lista de pelo menos 12 casos de moços que me pediram que eu fosse o pai deles porque eles não tiveram pai. Um rapaz que amo muito me disse: eu não quero ter filhos até que saiba o que é ser um pai. Eu não tenho um exemplo para seguir. Eu já tive situações em que o casal estava se preparando para casar e disse: estamos preocupados. Muitos casamentos acabam em divórcio. Não sabemos o que é um bom casamento. Nossos pais se separaram e nós não temos nem a ideia de como seria o casamento de duas pessoas evangélicas. Não temos um modelo para seguir, eles disseram. Sabe, esse é o tipo de problema que enfrentamos hoje. A família hoje está sob ataque. A sociedade diz: dois homossexuais vivem juntos, eles não formam uma família? Deveriam ter o direito de criar os filhos, eles seriam ótimos pais. Como vocês veem, isso vai contra tudo que falamos até agora e não se encaixa nos ensinos da Bíblia. Mas nossa cultura diz que eles formam um lar, uma família. Qual a sua definição de lar ou de família? Vamos ver o que o Salmo 127 tem a nos dizer. Este é um dos salmos que eu mais gosto e fala do casamento e da família. Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu este salmo. Ele também foi o homem mais rico do mundo e o mais esperto e soube como aproveitar os prazeres da vida. Sua vida foi muito agitada e ele tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Alguns dizem que ele também foi um dos maiores fracassos que existiu. Ouçam o que ele disse no final de sua vida. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Temos nestes versículos a história de Salomão. Ele diz que é possível você trabalhar duro à toa. Poucas pessoas trabalharam tanto como ele ou foram tão viciadas no trabalho, exatamente como Salomão. E ele diz que é possível você trabalhar muito em vão. É possível construir em vão.
Ele não construiu apenas um templo, uma vez ele construiu uma frota de navios só para dar uma voltinha e falar um oi para uma rainha. Ele construiu cidades, parques e estábulos. Ele não parava de construir. Ele foi um grande construtor. Mas aqui ele está nos dizendo que é possível construir tudo isso em vão. Não devemos ser apáticos em relação à vida, mas também não devemos nos preocupar tanto. A Bíblia nos ensina que não devemos nos preocupar. Ela não diz que devemos ser apáticos, mas diz que não devemos nos preocupar com as coisas erradas. É disso que Salomão está falando. É possível que nos preocupemos inutilmente se nos preocuparmos com as coisas erradas. É possível trabalharmos inutilmente se trabalharmos pelas coisas erradas. É possível construir inutilmente se construirmos coisas erradas. Depois ele começa a falar sobre os filhos. Algumas pessoas pensam que ele está mudando de assunto. O que tudo isso tem a ver com filhos? Ele percebeu que construiu tudo, menos a vida de seus filhos. Seu filho era um tolo. Em Eclesiastes ele demonstra preocupação com a possibilidade de um tolo gastar todo o seu dinheiro. Na verdade, um tolo gastou todo o seu dinheiro, o filho dele. Neste salmo, ele está dizendo que não investiu na vida de seu filho. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Essa é uma das melhores ilustrações da lei do casamento e da família. Salomão nos deu este salmo. E um bem para todos nós. Ele está dizendo, não façam o que eu fiz, porque trabalhei e me preocupei em vão. Vocês devem se preocupar com seus filhos. Então ele faz esta linda ilustração do casamento e da família, depois de declarar algo bem questionável para a sociedade em que vivemos. Ele diz, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Pastor Dick Woodward diz, é por isso que Ginny e eu temos 5 filhos. E temos 5 netos, ele diz. Temos 2 aljavas cheias. Podemos acrescentar mais uma ilustração. A direção e a força da flecha, quando ela é lançada, depende da qualidade do arco. Salomão, em sua grande sabedoria, estava olhando para seus erros do passado e dizendo, ouçam-me, percebam que seus filhos são como flechas e vocês os arcos dos quais as flechas são lançadas. Mas se vocês não têm a direção e nem a força para lançarem seus filhos, onde eles vão acabar? Não vão acabar em lugar nenhum. Eles serão tolos como meu filho. Salomão fez uma incrível ilustração da lei do casamento e da família. Com todos esses textos bíblicos, tiramos 3 conclusões a respeito do homem e da mulher. Deus os colocou juntos, uniu-os e os mantém juntos. Devemos colocar Deus em nossos casamentos. Temos que fazer isso. É impossível que qualquer casamento ou família dê certo até que Deus participe dele. Sem Deus, não dá nem para saber qual é o propósito do casamento. Perdemos o padrão, ficamos sem paradigmas. Não vamos para lugar nenhum até que Deus esteja em nossos casamentos. De acordo com os textos bíblicos que vimos, se Deus não nos ajudar, não conseguiremos exercer nosso papel, nem cumprir nossa função no casamento. Como já dissemos, para que a lei do casamento e da família funcione, Deus precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Eles devem ser 2 parceiros adequados e 2 indivíduos, 2 pessoas equilibradas. Como você pode se tornar uma pessoa equilibrada, depois um parceiro equilibrado e um pai equilibrado? Prestem atenção nisso. Quando Jesus falou sobre casamento em Mateus 19, de onde começaremos nosso próximo estudo, ele falou sobre divórcio. Ele disse, no princípio, o que Deus pretendia? Eu sei que Moisés deu o estatuto do divórcio, mas para proteger a mulher. Vocês estavam jogando as mulheres na rua? Elas não tinham direito nenhum, não tinham nada. Por isso, por causa delas, por compaixão delas, Moisés deu a lei do divórcio. Mas isso não foi o que Deus queria. O que Deus planejou no início? Jesus mesmo responde. O propósito de Deus é que não houvesse divórcio. Um dos apóstolos, eu acho que foi Pedro, ele disse, se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus comentou esta palavra. Nem todos têm condições de aceitá-la, somente aqueles a quem isso é dado. Essa é uma expressão usada com referência ao Espírito Santo.
A vocês foi concedido compreenderem as parábolas. Em outras palavras, só aqueles que têm a ajuda de Deus. Você não consegue ser um parceiro adequado sem a ajuda de Deus. Foi isso que Jesus disse. O que o Salmo 127, versículos 1 e 2 diz? Salomão quis dizer que, a não ser que o Senhor faça através de nós, será inútil trabalhar, construir ou preocupar-se. Ele usa outra figura muito profunda no versículo 2. Lembre-se que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Ele disse: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Por isso não adianta nada passar a noite em claro preocupando-se. Vamos supor que você tenha tido um dia difícil e amanhã será ainda pior. Já é hora de descansar e você deita e diz para si mesmo: amanhã o dia vai ser duro, hoje foi difícil, eu vou ficar aqui deitado sem conseguir dormir, dando uma força para Deus que está me ajudando. Se você fizer isso, o máximo que vai conseguir é acabar com o resto de energia que tem. Mas se você disser: Deus é maior do que eu não posso fazer, mas Ele pode. Vou dormir e colocar tudo nas mãos dEle. E então você dorme. Sabe, aí Deus poderá restaurar suas forças. Não é um milagre. Deus só trabalha quando você descansa nele. Foi isso que Salomão disse: se o Senhor não construir o seu casamento e sua família, será inútil você tentar qualquer coisa. Deus só vai operar quando você reconhecer que não pode fazer nada, mas Ele pode. Portanto, de acordo com Salomão, você só conseguirá ser o pai ou a mãe que precisa ser com a ajuda de Deus. Você também não conseguirá ser o parceiro adequado que tem que ser sem a ajuda de Deus. E ainda, a Bíblia está nos ensinando que não conseguiremos ser as pessoas adequadas que devemos ser sem a ajuda de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15, capítulo 5. Ele disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus quis dizer? É claro que você pode fazer algumas coisas, mas você não consegue pôr fé no coração daquele jovem que dirige como um louco. Só Deus pode fazer isso. Então você precisa orar: Senhor, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. E Salomão diz que se o Senhor não agir, tudo que você fizer será inútil. Quantas vezes você ficou acordado até tarde por causa dos seus filhos? Nós ficamos algumas vezes. Para quê? Salomão disse que, a não ser que o Senhor construa seu lar, isto é inútil. Devemos ver Deus em nossos casamentos. Devemos ver nós mesmos em nossos casamentos. O lado positivo e o lado negativo. Existe um papel e uma função que Deus quer que você exerça. Você tem que ver quais são eles. Você também tem que aceitar a responsabilidade pelos problemas da sua família e do seu casamento. Depois você tem que ver a graça de Deus sobre seu casamento e sua família. É isso que concluímos depois de ver todos estes versículos. Você tem um casamento aos olhos de Deus. Você pode dizer que Deus uniu vocês pela sua palavra, assim como Ele levou Eva para Adão? Foi plano de Deus? Ideia dele? Se não for pela direção divina, o que é então? Atração física? Isso muda muito rápido. Baseado em que você tomou a decisão de passar o resto de sua vida com alguém? Tem que ser de acordo com a direção divina. O que Deus uniu, ninguém separe. Só Deus pode manter o casamento. Que Deus abençoe sua família ricamente. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.